Mulheres de Esperança. Bem-vinda a mais um programa Mulheres de Esperança. Inês, antes de falar sobre o tema, gostava de mencionar alguns dados estatísticos importantes. Olá, Sónia. Olá, querido ouvinte. Vamos a isso. Então, em 2020, em Portugal, o rácio de divórcios por 100 casamentos foi de 91,5%. Entre 10% a 15% das famílias enfrentam processos de divórcio conflituosos e que podem colocar em risco a sua saúde psicológica e bem-estar. Bem, Sónia, já vi que o tema hoje é sensível e impactante. É sim, Inês, mas o nosso papel é trazer uma mensagem de esperança, por isso também tenho mais 2 dados interessantes. Que entre 80% a 85% dos adultos superam o divórcio de forma saudável e positiva e que a maior parte das crianças com pais divorciados têm tanto sucesso e bem-estar quanto as crianças de pais não divorciados. Olha, isso sim são boas notícias. Então deixa-me ver. Vamos falar sobre divórcio, é isso? Tal e qual. Esta será uma nova série e tanto sobre um tema que continua a ser sensível, que envolve muitas coisas, mas que é de extrema importância falarmos. Concordo completamente. Antes de continuarmos, encorajo-te, amigo ouvinte, a seguires as nossas redes sociais e a acederes ao nosso podcast no Spotify, Google Podcast ou twr360.org para acompanhares todas as séries e episódios. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Ninguém casa para se divorciar, é uma verdade, mas a realidade é que os divórcios são quase tão comuns quanto os casamentos. Por isso decidimos trazer este assunto e falar de uma forma aberta, prática e objetiva. Na verdade, por todas as razões que já disseste, Sónia, o divórcio é um assunto que tem de ser falado. E quando digo isto, digo que temos de acabar com o medo de falar sobre o divórcio, porque se falarmos vai acontecer. Isso é um mito. Ora, esse é sem dúvida também um estigma. Não falar não ajuda em nada. Muitos dos adultos de hoje que em criança passaram pelo divórcio dos pais podem certamente dizer que ninguém falou com eles sobre isso, que não houve uma explicação, uma orientação, nunca ninguém disse a culpa não é tua. E houve e há muitas crianças que se culpam pelo divórcio dos pais. Muito verdade, Sónia. Passar por um divórcio é uma das experiências mais desgastantes que existem em termos emocionais. O divórcio é considerado o segundo maior risco para a saúde mental, logo após a morte de alguém querido. Afinal de contas, é uma perda também. Sem dúvida. Já falámos num programa sobre luto, que pode haver a necessidade de fazer um luto após o divórcio. Mesmo nas melhores circunstâncias, alguns aspectos do processo de separação ou divórcio podem ser difíceis e desafiantes. Como já referi, ninguém casa para se divorciar. Fazemos projetos, traçamos metas e objetivos de vida e nunca incluímos a separação ou o divórcio como uma etapa que ansiamos viver. Por isso, este é um acontecimento de vida que surge por algo que não correu tão bem ou como planeado numa relação, e representa uma mudança, uma ruptura na vida de ambas as pessoas, quer para quem tomou a iniciativa, quer para quem tem de aceitar a separação. Há vários motivos que podem levar a um divórcio. Na realidade, a maior parte dos casais não aponta apenas um motivo, mas sim um conjunto de situações como causa. Segundo a Ordem dos Psicólogos, estas são algumas das razões mais comuns: dificuldade de comunicação, e logo um afastamento progressivo, criticismo e conflitos constantes, falta de intimidade, infidelidade, não divisão e partilha das tarefas e responsabilidades domésticas e ou parentais, dificuldades financeiras e discussões sobre dinheiro, violência física e ou psicológica. Como ouvimos, são inúmeros os motivos, mas segundo a doutora Catarina Martins, psicóloga, uma coisa é certa: as relações precisam de uma grande dose de compromisso para se manterem saudáveis e, tal como alguém que fica doente, não é de uma hora para a outra, as relações também não. Seja qual for o motivo, e quer tenhas sido tu ou não a iniciar o processo, o fim de uma relação pode virar a vida do avesso e desencadear emoções e sentimentos muito intensos, tais como a raiva, a dor, a culpa, a frustração, arrependimento, desilusão, ansiedade, medo, confusão, tristeza, exaustão, solidão, alívio, esperança, liberdade.
Quem está a passar por uma separação ou divórcio tem frequentemente a sensação de estar envolto num turbilhão emocional que torna ainda mais difícil gerir todas as mudanças que a separação envolve, incluindo a relação com o ex-companheiro, a relação com os filhos, as eventuais dificuldades a nível profissional. O divórcio, como já dissemos, está frequentemente associado a um conjunto de perdas. Podemos perder amigos, relações familiares, um projeto partilhado para o futuro, segurança financeira, entre outras. Mesmo se só considerarmos as questões de logística, o divórcio é um grande fator de stress. E então, quando existem filhos, o stress pode ser ainda mais intenso. Tens toda a razão, Inês. Uma das perdas mais difíceis para os pais é o facto de passarem menos tempo com os filhos. O divórcio pode ainda provocar uma disrupção da nossa rotina e responsabilidades, alterações na nossa relação com familiares e amigos e até na nossa identidade. E traz ainda inquietações e incertezas quanto ao futuro, como por exemplo, como é que eu vou gerir o meu orçamento sozinha? Será que vou encontrar outra pessoa? Ficarei para sempre sozinha? Como serão as minhas rotinas no futuro? Inicialmente este desconhecido pode até parecer-nos pior do que manter uma relação pouco satisfatória. Como em todos os programas, e enquanto cristãs, a perspectiva bíblica é uma referência nossa como um todo. E como já referimos muitas vezes, o nosso livro favorito tem resposta para tudo. Ele é um manual de instruções para a vida. Por essa razão, vamos, obviamente, fazer menções acerca da perspectiva bíblica sobre o tema do divórcio. E a verdade é que, segundo as Escrituras bíblicas, o casamento é a primeira instituição divina, criada para ser uma união duradoura e íntima entre um homem e uma mulher. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, encontramos o relato da criação do primeiro casal humano, Adão e Eva. Deus uniu-os e estabeleceu o casamento como uma parceria vitalícia, baseada no amor, respeito e cuidado mútuo. O ideal de Deus para o casamento definido em Gênesis capítulo 1 e 2 continuou a definir o padrão para os deveres de marido e mulher um para com o outro ao longo da história da humanidade. Mas, quando o pecado entrou na humanidade, o relacionamento conjugal foi alterado para sempre. E o ideal divino de casamento foi rompido pela poligamia, pelo adultério, pela falta de distinção do papel de cada um, pela falta de estabelecimento correto de prioridades e pelo divórcio. A abordagem bíblica do divórcio é profundamente enraizada no perdão e na reconciliação. Deus deseja que os casais se reconciliem, superem as suas diferenças e trabalhem na construção de um casamento saudável e próspero. O divórcio não deve ser encarado como a única solução. Ressalvamos que, no entanto, não estamos a falar de casos extremos como os de violência e abuso. A Bíblia também é clara na forma como o marido deve amar a esposa e a esposa o marido. Mulheres de Esperança no digital. Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje. O divórcio é uma realidade presente nas nossas sociedades. É um processo doloroso, confuso e profundo para todas as partes envolvidas. Segundo os registros dos censos de 2021, pela primeira vez, a taxa de mulheres divorciadas, 58%, é superior à da população viúva. Infelizmente, o divórcio ainda é visto como um fracasso pessoal. E um dos maiores erros é o apontar o dedo ao outro. Há vergonha, há tristeza e há uma pressão enorme para que a pessoa saia rápido do estado de depressão e ansiedade que é normal após esta grande mudança. É uma realidade instalada na nossa sociedade que precisa de ser considerada como tal e respeitada como uma das grandes fontes de degradação da saúde física e emocional. Todas as separações, términos, divórcios são difíceis. Eles interrompem o desenvolvimento natural de uma família. Deus criou o homem e a mulher para juntos formarem uma família. Por isso, haverá sempre um impacto na família. É algo do qual podemos recuperar, mas é um marco na vida. Tens toda a razão, Sónia. Conforme já dissemos há pouco, o plano de Deus é que o casamento seja um compromisso para a vida toda. Como está escrito, por conseguinte, não mais serão dois, mas como um só. E nenhum homem separe o que Deus juntou. E apesar de no livro de Malaquias, Deus dizer que repudia o divórcio, no Antigo Testamento estabeleceu leis relativamente ao divórcio.
e exigia o mesmo quando se tratasse de um comportamento indecente ou imoralidade sexual. Aqui foi reconhecida a potencial falha da humanidade e da sua facilidade em pecar no que toca às relações matrimoniais. Jesus mais tarde mostrou que essas leis foram dadas por causa da dureza do coração das pessoas e não porque era o desejo de Deus. Exatamente. Jesus deixa claro que o divórcio era para os de coração endurecido. Não significa que nunca possa acontecer, não é? Como já falámos em casos de violência doméstica e abuso. Mas o cristão deve posicionar-se contra o divórcio, caso seja inevitável. O plano de Deus é uma aliança matrimonial para a vida toda. Assim como a aliança do casamento é consumada a partir da relação sexual, ela pode, igualmente, ser destruída pelo adultério. Quando a exclusividade sexual é quebrada, a aliança do casal também o é. No entanto, é possível que haja a restauração de um casamento mesmo após o adultério. O perdão e a restauração divina podem reverter a quebra dessa aliança. Verdade, Sónia. A aliança matrimonial é bilateral, assim como a aliança com Deus pode ser renovada mesmo depois de ter sido quebrada. Desistir do casamento não deve ser a primeira opção, mesmo quando há infidelidade. Deus tem um propósito e planos para o casamento. Deve haver misericórdia, perdão, arrependimento e luta por restauração. Deus é capaz de restaurar a aliança sem que o divórcio e um novo casamento sejam necessários. É nisto que queremos. Chegamos ao fim de mais um programa, o primeiro desta série. Se não conseguiste ouvir todo desde o início, podes visitar o nosso podcast no Spotify, Google Podcast, twr360.org ou ainda o nosso canal do YouTube. Na próxima semana vamos falar sobre as emoções no processo do divórcio. Não faltes ao nosso encontro. Encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.